Glória a Deus. Queria convidar aqui o pastorzão, pastor Marcelo, estará ministrando em nossos corações através da mensagem do Senhor. Amém, igreja? Você pode ficar de pé, estender a mão para esse homem de Deus aqui, esse varão de guerra. Vou tirar. Estenda suas mãos para cá. Pai, neste momento, Senhor, te entregamos agora, Senhor, nas tuas mãos a vida do pastor Marcelo, Senhor. Sabemos, Senhor, que grande será, Senhor, o teu feito sobre a vida do teu servo aqui para a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa ele como ferramenta nas tuas mãos aqui hoje, Senhor, para ministrar em nossos corações aquilo que vem somente da tua graça, aquilo que vem somente do Senhor, ó Pai. Entregamos na mão dele a maior autoridade aqui esta noite, que é a tua palavra, Pai. Usa o teu servo esta noite como ministro do teu evangelho, como pregador da tua palavra, e que nossas vidas podem ser impactadas, Senhor, por tudo que o Senhor irá fazer esta noite. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a uma salva de palmas, igreja. A paz do Senhor, irmãos. Amém? E aí, o que vocês acham? Vou tacar fogo no diabo? Hein? Quem está comigo aí? Amém? Então, sem mais delongas, então vamos direto para o texto, depois nós vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Está lá, 2 Reis, livro 2 Reis 13. Hoje nós vamos hoje guerrear, hein? Todo mundo achou? 2 Reis 13, lá no 14, tá? Versículo 14. Todo mundo achou? Amém? Vamos ficar de pé? A palavra de Deus, né? Diz bem assim, olha só. Quando Eliseu estava sofrendo de uma doença, da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue o arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco. E o pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. E ele disse: essa flecha é a flecha do Senhor. Anunciou Eliseu: é uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Até aqui, tá? Mas deixa sua Bíblia aí aberta, tá? Deixa sua Bíblia aí marcada, porque nós vamos continuar depois. Preste bem atenção. Na última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre a expressão equibalou. Para quem não sabe, né, a Mariana está assim, e foi mesmo. A expressão equibalou vem do grego, que significa o envio violento. Não o envio com violência, mas o envio violento. Ou seja, quando você põe a mão no arado, não pode olhar mais para trás. Está lá em Lucas 10. Quando Jesus começa dizendo, e depois disso, ele reuniu 72 e ali separou eles e pediu para que eles pregassem o evangelho. O equibalou foi aqui, só para vocês entenderem um pouco, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Porque essa mensagem aqui, porque quando eu conversei com o pessoal sobre isso,
pessoal fala assim: não, pastor, essa mensagem foi boa. Não, pastor, falou tanto no meu coração. Ô, pastor, você não tem noção como isso me animou o meu ministério, o meu chamado. E eu falei: poxa, eu acho que ela ficou incompleta. Acho que na verdade, aí depois hoje, né, preparando a mensagem, eu pensei: não ficou incompleta, né? Tem a segunda parte. E nessa primeira parte, então, eu disse, né, quem estava aqui presente ouviu. Por que acontece? Quando Jesus, antes de enviar aqueles 72 discípulos, aconteceu que, se você pegar no capítulo 9 todo, você vai ver que Jesus fez milagres. Ele primeiro enviou os 12 discípulos das cidades. Ele fez milagres ali, fez a multiplicação do pão e dos peixes. E agora tinha um grande número de pessoas, seguidores de Jesus. Pessoas que estavam ali naquele oba-oba porque viu os milagres acontecendo e viu o que Jesus fazia. Então um grupo de pessoas andando com Jesus começaram a dizer: ô Senhor, para onde você for, eu vou contigo. Ele virou e falou: ó, os pássaros têm onde dormir, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, não. É isso mesmo? Senhor, aí Jesus vai virar para outro e fala assim: vem e me segue. Ele fala assim: Senhor, deixa primeiro eu sepultar os meus pais, aí depois eu venho e vou te servir, vou seguir o Senhor. E Jesus vira e fala: olha, deixa que os mortos sepultem os mortos. Jesus foi ignorante aqui, né, ou não foi sensível? Não é isso. Os pais deles não estavam mortos, eles estavam dizendo, tipo, só depois, Jesus. Tipo assim, quando meus pais morrerem, ou seja, quando eles morrerem, eu venho e te sigo. E não é assim. Equibalou. O envio violento é agora. Nós estamos vivendo num mundo ruim, não é verdade? É agora, não é para depois, é agora. Então, se a gente está aqui, na presença do Senhor, nós temos que entender que nós já botamos a mão no arado. E quem botou na mão no arado não tem como voltar para trás mais não. Ele já nos enviou. Ele já nos enviou. E nós temos que fazer isso. Pregar a palavra de Deus. Então foi isso que eu preguei da outra vez. E aí, por que eu estou falando que isso aqui é a segunda parte? Ou seja, a continuação do Equibalou. Porque nós estamos diante daqui em um cenário incrível, aonde nós conseguimos ver essa expressão grega muito forte. Nós estamos aqui diante de um profeta e de um rei. Esse profeta, Eliseu, foi o cara. Eu sou fã dele. Ele e Samuel. Porque presta atenção. Esse profeta, quando ele começou a andar com Elias, foi mais ou menos assim. Ele estava ali, trabalhando, candeando os bois e um carro. De repente chega o profeta, vai lá, põe o manto em cima dele e fala: vem, me segue. Ele botou fogo no carro, fez um churrasco santo e foi embora. Seguiu o profeta Elias. Foi. Despediu, não, simplesmente foi embora. Porque ele sabia. Deus já tinha falado isso com ele antes. Quero que vocês entendam uma coisa nessa noite. Eu vou falar sobre profecia. Eu vou falar assim sobre chamado. Eu vou falar assim sobre aqueles momentos onde que você um dia recebeu algo de Deus e ainda não foi realizado. Quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Eu não gosto muito de fazer essas coisas não, tá? Mas dessa vez eu vou fazer. Quem aqui tem chamado? Amém? Então é para você essa mensagem. É para todos que estão aqui. Amém? Então entenda bem. Olha o chamado desse homem. Eliseu foi diferenciado nesse sentido. Eliseu fez milagres incríveis. Eliseu fez tanta coisa que vocês não têm noção. Eliseu fez a diferença do tempo dele. Presta bem atenção no que eu estou falando com você. Eliseu amava Israel. Para você ter uma noção, os reis daquela época procuravam
ele, né, não apenas eles, mas todos os profetas, antes de ir para a guerra, para saber o que está acontecendo, o que ia acontecer. E ele participava, ele ia junto. Muitos reis ganharam, teve vitórias, porque ele foi junto com eles. E mesmo assim era um homem do povo. Ele sentava na mesa de ricos e também sentava nos mais pobres daquela cidade. Ele foi diferenciado nesse sentido. Que homem completo, equibalou mesmo. Foi enviado com, violência, fazendo o que tinha que fazer. Um homem de Deus diferenciado. Milagres que ele fez, muitas coisas. Gente, presta bem atenção. Até quando Israel pecava, errava, e ele tinha que profetizar sobre a vida de Israel, ele chorava antes, mas ele entregava. Com dores ele falava ainda o que ia acontecer. Não mentia, não mudava nada. Mesmo que Deus falando o que ia acontecer, ele entregava. Olha o amor desse homem. Amor pela sua nação, amor pelas pessoas que estavam com ele, amor pelos reis. Ele foi diferenciado. Milagres que, igual eu falei com você, que fez. Uma mulher lá, simplesmente, olha que incrível. Uma mulher rica da cidade vê aquele homem todo dia passando. Um dia chama ele para almoçar, depois vira e fala com o marido dele: olha, você passa aqui todo dia, vamos fazer um quarto aqui no terraço. A gente põe uma cama, uma mesa, uma cadeira, água para ele tomar. E eles fizeram isso. Depois comunicaram para eles. Esse homem ficou tão feliz que ele virou e falou assim: o que eles não têm? Falou para aquele que andava com Eliseu. Ele falou: ele só não tem filhos. Ah, é? Foi lá e profetizou sobre a vida dela. Falaram: no ano que vem, nesse dia, você vai estar grávida. Você vai ter um filho. Não brinca com isso, meu senhor. Vai estar grávida. E ela engravidou. Palavras proféticas. A quinta profética hoje não é diferente disso não, tá? Fique esperto aí, dorme não. Então presta bem atenção. E aí isso aconteceu? O filho nasceu, cresceu, mas adoeceu, morreu. A mulher pegou a criança no colo, colocou na cama de Eliseu, foi atrás dele, falou: olha, o filho que você me deu, ele faleceu. Aí ele mandou o seu assistente lá dar uma cajadada na cabeça dele, o menino não ressuscitou. Ele foi lá, viu o menino deitado na sua cama, ajoelhou, chorou, o menino voltou à vida. E ela entregou novamente para os colos da mãe, dizendo: olha, não, ele está morto, não está morto, ele está vivo, toma aqui. Olha que homem incrível. Profecias não profetadas. Um homem temente ao Senhor, que tinha temor e não medo. Porque quem tem temor se aproxima de Deus. Quem tem medo se afasta. Então que agora esse homem está no fim da sua vida. Uma doença que não tem cura. E agora, do outro lado, me aparece um rei. Jovem, sem experiência. Herdando um reino por herança. Sem conhecimento nenhum de guerras. Sem nada. E a primeira coisa, sabe o que esse rei faz? Em vez de chamar Eliseu, ele vai na casa de Eliseu. Presta atenção. Agora esse homem vai na casa de Eliseu. Ele vai até o profeta. Porque com certeza, mesmo seu pai sendo ruim, que nem pica-pau, ele sabia quem era Eliseu. E agora, ele vai de encontro a esse profeta. Chegando lá, ao ver esse homem quase morrendo, as primeiras palavras que ele diz foi: meu pai, você era que nem os carros de Israel, que nem os seus cavalos. E sabe por que ele disse isso? Porque essa foi as palavras que o próprio Eliseu disse quando Elias foi arrebatado. Foi para o céu.
O redemoinho buscou e levou. As mesmas palavras. Então entenda o que eu quero dizer para vocês aqui. Esse rei aqui, olha só, onde eu quero que vocês prestem atenção. Presta bem atenção nisso daqui, porque essa mensagem também é uma mensagem profética. Presta bem atenção. Olhe para o seu pastor aqui, não deixe nada de distrair. Esse homem agora está ali. Essas palavras, com certeza, entrou no coração daquele profeta, como se fosse uma oração minha e sua. Porque chamou a atenção dele. Meu pai, tu eras como um cavalo, tu eras como um carro e cavalos de Israel. Opa, esse rei é diferenciado, esse rei tem atitude. E agora, começa uma parte interessantíssima, entre alguém que tinha um chamado, um equibalou que já estava finalizando a sua vida, e um que estava iniciando. Esse homem agora está ali na frente desse profeta. Presta bem atenção no que eu estou querendo dizer para vocês. Irmãos, se você um dia recebeu uma profecia de alguém, e ela não realizou, ela tem que realizar. Se você tem chamado de Deus, e ainda não aconteceu, tem que acontecer. Então nesse exato momento agora, esse homem que estava ali na frente daquele homem, ele olhou, simplesmente agora, ele se parou, ouviu o que o rei disse e falou com ele: pegue o seu arco e a sua flecha. E o rei pegou. Esse homem agora põe as suas mãos, esse profeta põe as suas mãos sobre as mãos desse rei, vira para esse rei e fala: abre a janela e lança essa rede, essa flecha. E ele lançou a flecha. E nesse exato momento, Eliseus disse: essa flecha é a flecha do Senhor, é a flecha da sua vitória. O que acaba de acontecer aqui, meu querido, é uma profecia em cima daquele homem. Deus mostrou para ele o que ia fazer. Deus simplesmente agora virou e falou assim: olha, você está aqui, está preocupado, está iniciando as suas coisas, não se preocupe, eu vou guerrear para você, você vai ganhar essa guerra contra os sírios. Como foi essa flecha que você lançou nessa direção, assim vai ser a sua vitória. Ei, irmãos, presta bem atenção. Aquilo que o Senhor um dia profetizou sobre a sua vida, isso é uma flecha. E existe um alvo. E esse alvo vai ser alcançado. Ou esse alvo já alcançou. Eu quero que você veja essa flecha, porque o Senhor um dia, talvez, não sei, mas de alguma forma, o Senhor um dia chegou para você e chamou no seu tete-a-tete e falou sobre o seu chamado. Falou, sabe, Deus usou pessoas para falar com você. Isso tudo não cumpriu ainda, vai cumprir, porque isso foi apenas a flecha que foi lançada. O Senhor deu vitória, o Senhor já decretou. Presta bem atenção, o que Deus fala, Ele vai cumprir. Amém? Todas as promessas, as profecias que Deus falou para as pessoas se cumpriram. É só você pegar a Bíblia e começar a ler, você vai ver isso. É só pegar Faraó viu lá o que? Nos seus sonhos, 7 anos de quê? Fartura. E 7 anos de quê? Falta. E aí o que aconteceu? Chamou José interpretou o que estava acontecendo, e ele falou assim: ó, isso já está decretado. Então agora o que ele fez? Nomeou José, todo mundo conhece a história. José agora administra tudo, os 7 anos de fartura, depois dos 7 anos que ficou, né, em escassez, o povo tinha aonde ter alimento. Então, ou seja, profecia de Deus, sendo, sabe, em cima do seu ministério, sendo em cima da sua empresa, é de Deus. É uma flecha. Entenda uma coisa: você tem que ter visões espirituais nesse sentido, senão não adianta. Quando Eliseu mandou ele abrir a porta e lançar essas flechas,
aquela flecha e disse: essa é a sua vitória. Essa é a flecha da vitória, porque o Senhor te concedeu. Já tinha acontecido? Ele tinha vencido? Mas foi uma profecia. Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês, nesse exato momento agora, é que quando você recebe uma profecia, essa profecia tem que ser o lado espiritual. Se você começar a ver tudo terreno, vai ficar difícil. Se você não pedir ao Senhor interpretações da profecia no lado espiritual, e entender que isso tem que existir propósito, vai ser apenas uma profecia sem um rumo. E aí, meu irmão, para e pensa bem. Se fosse você recebendo a profecia dessa, qual seria a sua reação? Alegria ou tristeza? Sabendo que Deus te deu a vitória. Hein? Como é que chama aquela música lá? Não sei o que, pela vitória, sei que do louvor. Eu esqueci agora. Ô, Radash, me ajudei. Estou passando sendo por vitória, né? Dando glória a Deus, né? Sei lá. Mas entenda, é muito bom receber profecia. É muito Deus quando Deus fala com a gente, é muito gostoso. E aí tem um lado que muitas vezes a pessoa fica assim: pastor, mas tem 20 anos que Deus falou comigo e nunca realizou. Por que será? Sabe por quê? Abra sua Bíblia de novo aí. Agora nós vamos para a segunda parte. Lá no 18, diz bem assim, Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 a 6 vezes, clamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Até aqui. Irmãos, prestem bem atenção. A primeira parte mostra o homem de Deus profetizando. Essa segunda parte agora mostra um outro ponto que é necessário. Que quando você recebe uma profecia, se você não tiver atitude, não vai dar certo. Se você simplesmente começar a ver tudo terreno, não vai dar certo. Se você não conseguir abrir seus olhos espirituais, não vai acontecer. Se você aqui agora, aonde você recebeu a profecia, você não simplesmente apegou a ela, sabe, com amor, com vigor, sabendo assim, olha, isso vai acontecer, não vai dar certo. Vemos aqui a atitude desse rei. Esse rei agora pega as flechas e ele atira 3 vezes ao chão. E o profeta então diz para ele: por que você fez isso apenas 3 vezes? Você devia ter feito de 5 a 6 vezes. Porque aí você ia aniquilar com tudo. Mas já que você jogou apenas 3 vezes, então apenas 3 vitórias você vai ter. E sabe o que é interessante? Se a gente for lá para o final desse capítulo, você vai ver o relato que Deus deu para esse rei 3 vitórias. Deus cumpriu ou não cumpriu a sua parte? Então preste bem atenção no que eu quero dizer para vocês agora. E é muito sério isso, tá? E agora, como pastor, estou falando com muito amor. Se você tem chamado, se você sabe que Deus sabe o que Deus tem para você, se você sabe qual é o propósito de Deus nessa terra, não faça que nem esse rei. Porque, na minha opinião, ele que fez meia boca. Sabe quando você,
Deus fala assim, olha, eu vou te separar você para ser pastor. Aí a pessoa, glória a Deus. Mas a pessoa não prepara, não estuda. Aí vem para cá e fica só falando que Deus é amor. Aí Deus separa uma pessoa, fala assim, ó, eu vou te chamar você para as nações. É para as nações, sim. E a pessoa não estuda nada. Não se prepara. Ou se prepara mais ou menos. É porque eu tenho outras prioridades. Que valor, tá? Lembre disso. Eu vejo aqui meia boca. Fazer as coisas meia boca. Só para cumprir tabela. Porque as coisas lá fora é mais importante do que da igreja, né? Fica chateado comigo não, tá? Você falou comigo demais. Sabe, irmãos? Quando a gente faz para Deus, tem que ser para Deus. Exclusivamente. Nada de fazer minha boca. Eu digo isso para vocês. Ah, pastor, mas é porque eu estudo. O estudo nunca atrapalha ninguém. Eu falei da outra vez, eu vou repetir hoje de novo. E está aqui no telefone, eu mostro para vocês, na página aqui do aluno aqui. Eu tenho, né, meu trabalho, eu tenho a minha esposa, tenho minha filha, tenho uma que está chegando, faço faculdade, entendeu? Consigo, venho aqui, prego, eu sou líder de célula, estou aqui ajudando o pastor, auxiliando o pastor Bruno, e as minhas notas na faculdade não é menos de 90, não. As minhas notas são todas 90 para cima. Eu mostro para vocês aqui. Isso não é soberba, tá? E outra coisa para falar com vocês aqui. Eu vou ser o melhor psicanalista de Congonhas. Que soberba, pastor? Não estou sendo soberbo, não. É porque vocês não têm noção o tanto que eu preparei para isso. O tempo que eu não tinha dinheiro e estava doido para fazer a faculdade. E não estava conseguindo. Nós estamos vivendo apertado, né, amor? Mas Deus está fazendo. Deus está me dando a oportunidade de estudar. E Ele sabe muito bem que essa profissão é para estar agregando ao meu chamado. Porque simplesmente eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe, quanto mais eu já falei aqui e falo de novo, quanto mais eu me aprofundo na psicanálise, mais eu tenho certeza que Deus existe. Hoje eu sei separar o que é espiritual do que é patológico, do que é doença. E eu consigo ajudar as pessoas melhores ainda. Então eu disse, por isso que eu estou falando com você. As minhas orações foram, Senhor, quando me dê a oportunidade de estudar novamente, deixa eu voltar a estudar, Senhor Deus. Porque eu tenho certeza, na psicanálise, eu vou ter condições para entender o lado das pessoas, até o lado doente da pessoa, para tratar no lado espiritual da pessoa. Para não ser daqueles caras fanáticos que tudo tem que fazer, né? 7 sexta-feiras, nós vamos chamar o povo aqui, nós vamos orar 7 vezes para a sua depressão sair. Opa, peraí. Campanhas em cima de campanhas, não. É igual na última vez que eu conversei com uma pessoa aqui, eu falei com ela, eu falei assim, olha, Deus me usa, não muitas das vezes vindo aqui na frente para orar na hora para vocês, mas Deus gosta muito que Deus quando me usa para sentar ali ou em outro lugar, e uma pessoa começar a falar dos seus problemas, e eu conseguir enxergar e ajudar ela, seja espiritual, seja o que for, e ver a cura depois, ver a alegria no coração. Então eu pergunto para vocês, nessa noite, que tem chamado de Deus, que o Senhor separou, que um dia alguém profetizou sobre a sua vida, você entende qual que é essa profecia? Todas as profecias que Deus dá, tem que ter uma ligação com Ele. Tem que existir propósito, senão não faz sentido. Quer ver uma coisa aqui? Eu vou profetizar agora a vida de vocês, em geral, quem quiser pega. Estou igual aqui os pastores daquelas igrejas, né? Mas quem quer ficar rico aqui? Quem quer ficar rico? Amém. Agora você quer ficar rico para quê? Para ter casa, piscina, viagens? Ou a sua visão de ficar rico é saber o seguinte, Senhor, se o Senhor me der essa responsabilidade, eu sei que vai ser complicado. Mas se o Senhor olhar para o meu trabalho, e esse trabalho prosperar, mais e mais pessoas vão poder contratar. Você está entendendo?
eu vou poder ajudar mais e mais pessoas. Se um dia, entenda uma coisa, deixa eu só dar um exemplo para você aqui. Talvez você olhe e pense assim, eu não sou nada, pastor. Quem diz? Para e pensa bem. Eu tenho um amigo pastor, ele já morreu, coitado, mas ele era ajudante de pedreiro. Morreu de problema de câncer há uns anos atrás. Ele era ajudante. Um dia na igreja, o pastor lá, Eliseu, eu não lembro agora, é um famosinho. E ele virou, profetizou na vida dele, você vai ter uma empresa. Ele era ajudante, 16 anos, 17 anos de idade. Marcos, meu grande amigo, nossa, lembrei dele agora aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Ele virou e falou assim, eu sou ajudante. A partir de hoje eu não sou mais ajudante. Eu sou aluno de um pedreiro. Ele começou a aprender com o pedreiro, tudo que tinha que aprender. Aí quando ele já estava profissionalmente dizendo em cima disso, ele virou e falou, agora eu vou abrir empresa. Eu vou ser um empreiteiro. E se tornou um empreiteiro. Fez muitas casas em Ouro Branco. Inclusive, partes da igreja lá em Moriá foi ele que fez. Um ajudante. Como nós podemos olhar dentro da Bíblia e ver um pastorzinho de ovelhas se tornar rei? Samuel vai lá, consagra quem? Davi. Não é verdade? Olha que incrível, irmãos. Pensa. Olha só. Consagra Davi. Davi ainda continua como o quê? Pastor de ovelha. Davi, um dia, o seu pai pede para ele ir lá, na guerra. Leva os queijos lá para o general, leva a comida para os seus irmãos e me traga notícias. Ele foi. Aí chegou lá, ele viu um cabucão, né? Um gigante, falando tanta asneira, e o povo tremendo de medo. Ele olhou e falou, mas que circunciso é esse? Que é capaz de falar essas coisas aí em cima do nosso rei de Israel. Ué, tá errado. Ele falou, viu o que tinha, né? De oferecido, né? Não é bobo, nada. Mas ele virou e falou assim, eu vou combater esse camarada. Aí o rei agora pega e coloca nele suas vestes, sua armadura. Davi viu que ele estava muito grande. Mas para e pensa bem, irmãos. Ele ia enfrentar o gigante como rei, com as vestes de rei. Só que ele ainda não era rei. Ele tirou fora e falou, você está me incomodando, isso aqui está muito grande, não dá para usar. Mas se ele fosse olhar pelo lado da profecia nesse sentido, ele não poderia estar colocando já aquela veste de Jesus usando? Isso que eu acho. Mas agora ele tira essas vestes e fala assim, eu vou enfrentar ele com um cajado. E detalhe, presta bem atenção. Ele agora sai dali. A Bíblia fala isso. Ele vai até no ribeirão, escolhe 5 pedrinhas lisas. 5 pedrinhas, e ele usou apenas uma. Foi apenas uma. Aonde ele acertou em um ponto praticamente quase impossível de ser encostado. Aquele gigante cai duro, ajoelhado de frente e com o rosto no chão. Aí ele vai lá, pega a espada e mata. Se tornou rei depois disso? Não. Mas ali já foi reconhecido que ele era diferente. Andou com o rei, virou general e no futuro se transformou em rei. Para e pensa bem. Naquele momento que aquele gigante desafiou aquele povo ali, ele poderia ter virado e falado assim, eita, agora chegou a minha glória. Eita, o Senhor não é bom. Porque agora esse gigante enfrenta o rei, mata ele e eu entro como rei. Como que a pessoa vai ser rei se não tem nem atitude de rei? Por isso que a gente vê tantos reis aí que foram fracassados porque recebeu por herança, mas não recebeu por competência. Eu quero dizer para vocês essa noite, para e prestem bem atenção. O Senhor agora
já pegou a flecha sua, botou as mãos sobre as suas e já mandou você lançar. Então, se você tem profecia, meu irmão, se você tem algo que Deus te fez, acredita. Acredita, porque o Senhor vai realizar. O nosso Deus não é um Deus que simplesmente para e deixa de qualquer jeito. Ele fala e Ele cumpre as suas coisas. Nunca vai deixar você sem respostas. Nunca vai deixar você na mão de qualquer um. E lembre-se também, se você um dia recebeu alguma profecia, aquela profecia que muitas vezes a gente não gosta de ouvir, mas se for para o seu conserto, pegue e se prepare para ela. Esse ano nós passamos por isso, eu e a Patrícia, onde que nós, um grande amigo nosso, e até mesmo Deus falando comigo também, e usando até o pastor para dizer que nós íamos passar por uma tempestade. Nós passamos doenças, perdemos emprego, o dono da casa lá queria tomar a casa, mas quando Deus falou comigo que ia vir uma grande tempestade, eu me preparei. Não sabia o dia nem a hora, mas eu sabia que ia acontecer, e aconteceu. Mas graças a Deus a gente se preparou. Se preparamos financeiramente, nos preparamos, emocionalmente, mentalmente, para tudo isso. E passamos por essa tempestade, com Jesus no barco, no controle de tudo. Eu sei que estou falando muito a meu respeito, mas é preciso entender, é sim, que o Senhor nos cuida, todos os dias. O Senhor nunca vai desamparar os seus filhos. Nunca vai desamparar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque lá em Hebreus, a fé é a certeza daquilo que não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas nós sabemos que há um Deus que é capaz de cuidar da gente. Então, quando Deus te enviar, olha o propósito disso. Quando Deus te chamar, olha o propósito disso. Se Deus vai te presentear com uma profissão, com alguma coisa, siga um propósito. Coloque Deus nisso daí. Põe uma direção. Como eu dei esses exemplos para vocês aqui. E não simplesmente fica no oba-oba. No mais ou menos. Meia boca. Porque quando Jesus ali reuniu aqueles 72, ele peneirou. Porque quando ele começou a ouvir essas desculpas, quando ele começou a ouvir as pessoas dizendo, eu vou te seguir, mas não agora. Senhor, deixa eu despedir dos meus familiares primeiro. Não, vem e me segue. Quem põe a mão na arada não tem que olhar mais para trás. E ali naquele momento ele começa a peneirar. E aí ele vai e vira e fala para aqueles discípulos, agora para frente entenda uma coisa. A seara é grande. Mas rogue ao Senhor, o teu Pai, para que envie trabalhadores para te ajudar. Em nenhum momento Jesus falou assim, peça que aumente a sua seara, não. Já disse de cara, a seara é grande. Agora ore para o Senhor de trazer trabalhadores. Ou seja, você não fazer sozinho. Faça sozinho, não. Põe a sua família no meio. O propósito de Deus tem que ser toda a família. O seu chamado é seu, da sua esposa, dos seus filhos. Tudo bem, talvez você tenha um cargo maior, de mais responsabilidade, não maior, de responsabilidade. Mas tem que ter acompanhamento. Senão você vai sofrer sozinho.
Nós temos que ter essa ciência que o Senhor está conosco todos os dias. E o propósito dele não vai parar nisso. Vai ser muito maior. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você pode ter certeza. Se o seu coração não for um coração enganoso, se você simplesmente ter um entendimento e simplesmente fazer que nem esse rei fez, chamar a atenção do Senhor através das suas orações, através de simplesmente da sua vontade de fazer as coisas, o Senhor vai olhar e vai falar assim: opa, peraí, esse é diferenciado, esse eu quero, esse aqui balou purinho, esse eu posso enviar, esse eu posso contar com ele. Esse sim é um cristão verdadeiro. Esse sim é um homem de Deus. Eu posso contar com ele na minha obra. E pode ter certeza de uma coisa: tudo aquilo que você fazer para Deus, nada vai faltar, vai sempre acrescentar. Faça a primeira obra do Senhor, porque o resto ele vai acrescentando, ele vai cuidando, não vai deixar nada faltar. Então, nesse exato momento, agora fique de pé todo mundo. E agora, com sangue no zóio, eu quero que você estique a sua flecha aí. Eu quero que você pegue o seu arco espiritual e sua flecha, estique ela aí. Agora. Gostei da posição, André. Senti firmeza. Ô, gente, eu acabei de falar da minha boca. Estica a sua flecha aí, meu irmão. Presta atenção, será que eu também tô meio melancólico, né? Tá doido? Pastor, dá uma agitada aí, eu vou dar agitada então. Eu falei comigo mesmo que eu ia parar de ficar muito agitado, mas não dá. Eu sou assim. Então estica essa flecha sua aí. É isso aí, estica essa flecha. Agora lança essa flecha. E o povo tem até barulhinho. Essa vai longe, hein? Ei, essa é a promessa que Deus está fazendo sobre a sua vida. Aquilo que você parou agora e pensou, é isso que o Senhor está colocando sobre a sua vida. Essa é a promessa de Deus. É a vitória que você vai ter. É a vitória que o Senhor vai conceder na sua vida. Amém? E agora eu quero ver a atitude de vocês. Agora eu quero que vocês peguem as suas flechas e comecem a lançar o chão. Enquanto isso eu vou orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nesse exato momento, como esse ato profético aqui, ó Pai. Pai, nós sabemos muito bem o que o Senhor fez para aquele rei, ó Senhor Deus. Mas nós pedimos aqui agora, Pai, nesse exato momento, ó Pai, onde nós estaremos lançando as nossas flechas espirituais. Ó Senhor, que nós possamos, ó Pai Deus, estar trabalhando para Ti, ó Pai, com muito zelo, com muito amor, ó Pai. Pai, receba, Senhor Deus, a nossa vida, Pai, nesse momento agora. Pai, olhe, Senhor Deus, para os nossos ministérios. Pai, olhe pelos ministérios dos seus filhos aqui, ó Pai. Olhe, Pai, para as profecias que um dia foram colocadas sobre a vida deles. Pai, olha, Pai, e cumpra sobre a vida deles agora, Pai. Em nome de Jesus, que esse ato, Senhor Deus, espiritual que nós acabamos de fazer, que não seja apenas, ó Pai, na nossa mente, mas que possa ser realidade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salve de palmas para o Senhor aí. Amém? Aleluia. Senta aí. Senta aí. Irmãos, vou falar um negócio com vocês aqui. Vocês estão muito em silêncio. Não vi um glória a Deus direito. Mas aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou coach não, tá? E eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém, ou para trazer emoção. Entenda uma coisa. O diabo muitas vezes pode ter olhado para o seu gesto agora e falado assim: ele fez só porque o pastor mandou fazer. Ele sabe que amanhã essa motivação vai lá para baixo. Mas se você entendeu essa mensagem de hoje, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que foi plantado no teu coração, verdadeiramente,
o Senhor vai cumprir. Eu não estou aqui para massagear de ninguém. Eu não estou aqui para levantar a astral de ninguém. Eu estou aqui como homem de Deus, trazendo para vocês uma palavra profética, que Deus vai fazer uma mudança na vida de cada um aqui. Coletivo, individual. E nós precisamos de vocês. Os líderes de célula, sejam, sabe, líderes de célula com gás, não meia boca. Os evangelistas da casa, não seja meia boca. Os diáconos também não vamos ser meia boca, nós vamos ser firmes. Nós seremos, sabe, um povo firme. Nós vamos, o pessoal que vai visitar, né, Gorete, as clínicas e as casas de detenções, seja um povo firme, não meia boca. E as cadeias, né? Cadeias quebradas. Né? Amém? Então sejamos firmes nisso daí. Porque a promessa que um dia o Senhor fez ao seu coração vai se cumprir. Amém? Vamos ficar de pé então, todo mundo agora? Aí, eu terminei até cedo. Queria convidar o pastor Gilberto para dar a oração final aqui. Então leve essa mensagem para casa, tá? Amém? Né, Mariana? Firme, você sabe que você tem chamado de Deus aí, né? Pastoral, né? Você e seu marido. Você gritando e ele dando glória. E ele eu olho para ele, eu vejo ele que ele vai ser um cara que é aquele cara que tem realmente 2 ouvidos e uma boca, vai ouvir mais e falar. E eu vi que ele é o nome de Deus demais. Eu tenho certeza que o chamado do Senhor é muito grande sobre a vida de vocês. Amém? Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos. Amém? Feche seus olhos e dê a mão à pessoa do seu lado. Vamos orarmos, agradecendo ao Senhor nessa noite. Amém? Vamos fazer uma corrente santa aí, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Estamos recebendo uma palavra de vitória, uma palavra de fé, uma palavra de profecia. Assim como o Senhor foi com Eliseu, o Senhor foi com Elias, seja conosco no nosso ministério. Pai, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenar. E como flecha na mão do flecheiro que é o Senhor, possa nos trazer força para alcançarmos os teus objetivos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo e a tua igreja, que necessita falar do teu amor, necessita levar esperança, necessita, Senhor, vencer as batalhas e as lutas do seu dia a dia. Pai, nos dê força, nos dê, meu Pai, a tua presença, nos dê, Senhor, o teu Espírito, para que possamos vencer no teu nome. Pai, abençoa a vida de cada um, e que a sua palavra, a palavra de hoje, a palavra de um rei, aquele que governa, nós possamos ter também a sabedoria de governar a nossa vida, a nossa casa, e que nós possamos ser testemunho do Senhor. Que as pessoas, ao verem as nossas vidas, possam ver a diferença que a tua presença é em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão de Jesus, agora o Filho, a presença do Espírito Santo sobre nós, esteja com todos nós e permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom final de semana. Que o Senhor esteja sempre convosco. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Muito obrigado.